E aí pessoal, beleza? Max aqui de novo. Eu ouvi dizer uma vez que os esquimós possuem mais de 50 palavras para descrever a palavra neve. Aí você fica se perguntando agora, sim, mas o título embaixo do vídeo, Max, é Infowar. O que é que isso tem a ver? Eu vou explicar. Espera só um pouquinho. E aí pessoal, eu sou o Max, sejam bem-vindos ao Cruzado de Direita e o tema de hoje é Infowar. O que seria Infowar? É a guerra das narrativas. Porque como bem dizia Nietzsche, não existem fatos, existem interpretações. Eu não sei se isso é verdade também, eu tenho minhas dúvidas, mas tinha um outro filósofo também chamado Wittgenstein, que ele achava muito estranho o fato de existirem muito mais palavras do que coisas na realidade. Porque ele achava que deveria ser uma coisa meio equivalente, né? Já que as palavras servem para descrever a realidade. E eu digo a vocês, não, as palavras não servem para descrever a realidade. Elas podem ser usadas para isso, mas também podem ser usadas para outra coisa. E é exatamente isso que é a Infowar. A Infowar é a guerra de narrativas, onde você vai transformar fatos e capitalizá-los politicamente. Você vai dar interpretações diferentes, assim, pode ser para uma coisa ou para outra, mas sei lá, a interpretação ela tem que sempre ser possível de capitalizar para o seu lado. E como é que isso ocorre? Por exemplo, teve um caso muito interessante que ocorreu com a mãe do deputado Jair Bolsonaro. Um jornal desse de esquerda foi na casa dela, Dona Olinda, e fez uma entrevista com ela, senhorinha de 80 e poucos anos. Aí chegaram para ela e fizeram a seguinte pergunta no meio da entrevista, né? Dona Olinda, o deputado Bolsonaro, quando era criança, ele falava muita besteira? Aí a Dona Olinda disse, não. Aí na notícia, como é que sai? Presta atenção, na notícia sai assim: mãe do deputado Jair Bolsonaro afirma que quando ele era criança ele não falava tanta besteira. Eu não sei se você percebe, o fato está aí. De fato, ela realmente falou que ele não falava besteira. Mas quando eles dizem dessa forma, faz a pessoa presumir que a própria mãe do Bolsonaro está dizendo que ele fala muita besteira agora, mas quando era criança ele não falava tanta besteira. Aí você pode parar e se perguntar, sim, mas e se fosse o contrário? Se ela dissesse que sim, quando ele era criança ele falava muita besteira. Aí a notícia sairia da seguinte forma: mãe do deputado Jair Bolsonaro diz que ele fala muita besteira desde criança. Ou seja, ele falou antes e fala até hoje. Capitalizado politicamente de novo. Isso é o exemplo prático da aplicação da Infowar. Que a Infowar não deixa de ser a aplicação do princípio do Saualístico e da desinformação. Aliás, eu vou até linkar o vídeo aqui em cima, onde eu descrevo um pouco do Saualístico e tal. O princípio da desinformação é exatamente isso. Se você quer fazer algo com o público, eles não vão fazer, eles não vão reagir da forma que você quer. Então você jamais diz, ou pelo menos não diz dessa forma. Aliás, eu também não indiquei para vocês um livro que é de suma importância para o assunto, que é esse aqui. Eu já indiquei, mas indico de novo. Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern. Nesse livro aqui, ele fala sobre o conceito de Infowar, tem um capítulo inteiro falando sobre isso. E como ele descreve aquilo que aconteceu em 2013, as manifestações, todo aquele cenário, por trás daquelas manifestações, foi um cenário de constante construções de narrativas pela imprensa. Aí você pergunta para mim, por que a imprensa faz isso? Porque para poder você conduzir a militância a reagir, não necessariamente a militância, mas a opinião pública para reagir da forma como você quer, você tem que dar aquela narrativa de determinada maneira, porque assim é possível capitalizar politicamente, como eu bem falei. A direita aqui no Brasil se acordou ontem e percebeu, está aos poucos percebendo ainda, tem muita gente que não percebeu isso, que a gente está numa guerra política, e numa guerra de narrativas, obviamente, em que quem conseguir capitalizar melhor os fatos consegue a opinião pública. Tem um exemplo que eu vi hoje mesmo, hoje é dia 23 de 6 de 2016, perdão. Eu vi esse exemplo hoje. Saiu a notícia de que a Odebrecht, o executivo da Odebrecht, numa delação premiada, liberaram uma lista de 200 figuras políticas que recebiam propina. Qual é a narrativa que a imprensa está soltando? Dentro desses políticos, inúmeros deles fazem parte da oposição que vai votar a favor do impeachment de Dilma Rousseff. A narrativa que está implícita por trás disso esses políticos, implícita não, é a narrativa que eles estão dizendo, né, estão sugerindo. Esses políticos que estão aí apoiando o impeachment, tá vendo, eles são tão corruptos quanto Dilma Rousseff, eles recebiam dinheiro de propina do Odebrecht. Portanto, assim, tirar Dilma Rousseff é 6 por meia dúzia, minha gente. Porque vocês estão fazendo pressão, vocês vão tirar ela e vão colocar esses caras, não é melhor deixar ela aí? Aí, o que a imprensa não diz, esse é o raciocínio implícito, eles dizem, mas também está subliminarmente colocado ali. Isso é para poder gerar esse tipo de reação em você. Mas o que eles também não dizem, o que eles omitem, é que
Primeiro, para poder você fazer o que o PT fez aqui no Brasil, é necessário um gigante aparelhamento estatal. Por exemplo, o PT possui 8 dos 11 ministros no STF. É por isso até que a população odeia quando... treme de medo quando houve a hipótese do STF julgar alguma coisa contra o PT, porque o pessoal já espera que o STF não vai dar voto favorável à justiça, vai dar voto favorável ao PT. E esse aparelhamento requer tempo de governo. E o PT já está no governo há mais de 12 anos. Tirar o PT e colocar outro não é trocar 6 por meia dúzia em hipótese alguma. Outra coisa também que a mídia jamais vai dizer para você, e não disse até hoje, a gente descobriu pela internet, o Foro de São Paulo, que é uma organização que engloba toda a América Latina, onde eles colocam, no Foro de São Paulo, colocam políticos de seu controle, ou que fazem parte do seu grupo, para dominar inúmeros países. Não é à toa que aquele cara, Evo Morales, todo dia diz que se o Brasil derrubar Dilma Rousseff, ele vai invadir, vai fazer sei lá o quê. E, curiosamente, as Forças Armadas não reagem a uma declaração de guerra. Isso é uma declaração de guerra. Isso não é trocar 6 por meia dúzia. Tirar um partido que está nessa condição e colocar outro, jamais será trocar 6 por meia dúzia. Mas a narrativa que a imprensa vai produzir é essa. Porque é importante fazer você pensar de acordo com o que a inteligência quer que você pense. Porque o esquema de Infowar, ele é uma pirâmide. Ele desce da alta cúpula, da mentalidade intelectual, da elite intelectual dos partidos, ou do grupo que queira disseminar aquela informação, e eles saem descendo para intelectuais, professores, coisas desse tipo. É assim que você vê. Tem uma reunião do partido, uma grande reunião, um grande congresso, e os caras produzem lá, ó, tal fato deve ser descrito de tal forma. É claro assim mesmo, tá? Aí vem, sei lá, Marilena Chauí, Viviane Mosé, vem essas narrativas e lançam nos seus livrinhos lá, olha, tal fato é assim, assim, assado. A extrema-direita fascista, opressora e conservadora. Mesmo que eles saibam que fascismo é de esquerda e o extremo da direita não é conservadorismo, mas é assim que eles vão dizer. Porque isso é dog whistle, já eu explico o que é isso. Eles dizem dessa forma, aí vem a Viviane Mosé, vem a Márcia Tiburi, vem a Marilena Chauí, vem o Emi Sader e lançam seus livrinhos com isso aí. Aí vem o pessoal jornalista e lança notícias sob esse viés. Aí esse viés sai na mídia, a militância escuta, sai pipocando em tudo quanto é jornaleco, inclusive na mídia chapa branca, o Diário Centro do Mundo, Revista Fórum, Carta Capital e essas coisas, Paulo Henrique Amorim. Essas notícias vão pipocando por aí e daqui a pouco chega na sua timeline do Facebook aquele seu amiguinho Petralha que trabalha na prefeitura X ou Y, que tem um carrinho comissionado e tal, compartilha essa porcaria e percebe que, caramba, então é assim, né? Não, não é assim. E ele não vai avaliar o fato, essa isenção que ele afirma ter de olhar as coisas por cima e observar, isso não existe. Ele não tem. E para poder ele ter, ele teria que gastar muito tempo estudando o fato. Aí você pergunta como reagir a tal da Infowar. Bem, eu disse a vocês que eu ia explicar o que era dog whistle. Dog whistle é o seguinte, é um conceito que, eu me esqueci quem foi o cara que cunhou, que essa palavra significa apito de cachorro. Sabe aqueles apitinhos de cachorro que você apita e a frequência é muito alta, um ser humano não consegue ouvir, mas o cachorro reage na hora? Dog whistle é um conjunto de palavras-chave, ou às vezes conceitos subliminares dentro de uma explicação que fazem somente a militância, os cachorros no caso, reagirem àquilo. Um cidadão comum não vai perceber, ou se perceber, vai perceber, entender de outra forma. No entanto, a militância reage na hora, eles vão lá e contra-atacam. Tá? Que é exatamente essa coisa de, antes de falar conservadores, a esquerda sempre bota uns 4 adjetivos na frente. Fascista de ultradireita, extremíssima, reacionário, blá, 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 conservadores. Mesmo que eles saibam que ser fascista é ser de esquerda, porque fascismo é de esquerda. E ser conservador jamais é ser extremo da direita. O conservador está mais próximo do centro do que um anarcocapitalista que está mais próximo ao extremo. Tá? Quando eles falam isso é o dog whistle. Sim. E o ponto é, como a gente vai se defender da Infowar? Primeiro você tem que saber da existência do conceito. E esse é o meu trabalho aqui nesse vídeo. Mostrar isso para vocês. Segundo, é você começar a analisar as coisas através de matérias enviesadas mesmo. Pegue uma página, por exemplo, se você quer ler Carta Capital, beleza, leia a Carta Capital. Mas também pegue o implicante, vá lá na página do implicante e leia a página do implicante, que é visivelmente de direita, porque aí quando você bota as duas coisas para se confrontar, a direita e a esquerda, você encontra alguma coisa ali. Você começa a perceber fatos que ambos os lados, acredito eu, vão querer omitir. E nessa hora você pode confrontar as ideias e tirar alguma coisa daí. Mas é importante também você saber que você jamais vai ter isenção. Ninguém tem isenção. Tá? Essa história não, eu tenho uma visão imparcial e tal, então tem X aqui que é imparcial, isso não existe. É um sonho, tá? Mas
O importante é você acreditar naquilo que você defende e entender também, não só acreditar, beleza? Eu espero ter ficado claro, o vídeo ficou um pouquinho grande e eu também quero pedir desculpa a vocês, eu disse que em 2 semanas eu ia gravar outro vídeo, mas é isso aí, beleza? Forte abraço para todo mundo e até a próxima.